bem vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula de Geografia. Abra na página 301. Observe a imagem acima e responda. Aqui em cima nós observamos a Praça dos Três Poderes de Brasília, Distrito Federal. Número 1. Essa praça chama-se Praça dos Três Poderes. O que você acha que são os três poderes? É uma resposta pessoal, vocês vão responder e depois nós iremos corrigir, até mesmo na live, tá bom? Vamos para a página 302. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o responsável pela criação de leis que podem valer para todo o país, para determinado estado, para determinado município. Falamos sobre isso na videoaula anterior. 1. Por que você acha que as leis são importantes? Por que as leis são importantes? O que vocês colocaram? Isso aqui é uma resposta pessoal, mas tem que estar de acordo com o contexto, né? Elas são importantes para o quê? Para regular a sociedade, para que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e deveres. Vamos agora para a página 304, lembrando que para que vocês consigam responder, né, essas três perguntas, vocês vão ter que ler com muita atenção o Poder Legislativo, depois o que é a Constituição. Número 1. Os estados e municípios podem criar as próprias leis. Essas leis podem contrariar a Constituição? Sim ou não e por quê? Não. Por quê? A Constituição é a lei máxima, tá, de um país. E nenhuma lei pode ir contra ela. 2. Que preceitos a Constituição contém? Indique 2, tá? A tia Andréia vai colocar aqui 2, mas vocês podem estar colocando, tá? De acordo, como sempre eu falo, com o contexto, é aquilo que está sendo pedido aqui na pergunta. O que eu escolhi? Igualdade de direito dos cidadãos brasileiros. Voto obrigatório e direito das pessoas, ok? Então, igualdade de direito dos cidadãos brasileiros, voto obrigatório e direito à liberdade de expressão. Por que a atual Constituição é chamada de cidadã? Porque a Constituição ela foi elaborada logo após o regime militar, com participação de quem? Da população, tá? Ampliando garantia e liberdade das pessoas. Aqui nós vamos terminar, então, a correção até o número 3. Então, antes nós falamos sobre o poder legislativo. Hoje nós vamos falar sobre o poder executivo. Atribuições presidenciais. A presidência da República pode ser ocupada apenas por brasileiros natos, com idade mínima de 33 anos, filiados a partidos políticos e em dia com suas obrigações eleitorais. Então, existe, né, algumas informações necessárias que a pessoa que vai se candidatar a presidente, ela tem que estar dentro disso que ele solicita. Tia Andréia, ele pode ter 24 anos? Não. Existem algumas regras, né, algumas informações que são passadas para que eles estejam de acordo com aquilo que é necessário que a pessoa possa estar concorrendo, né, à candidatura à presidência. Para assumir o cargo, o candidato precisa ser escolhido democraticamente por meio de eleições diretas, obtendo a maioria absoluta dos votos. O mandato de presidente da República tem duração de 4 anos, sendo permitida a reeleição consecutiva uma única vez, ou seja, o presidente foi, né, eleito. Ele vai ficar em 4 anos, ele pode se reeleger mais uma vez. Então, ao todo, se ele for reeleito, ele pode ficar 8 anos, ok? Na página 305, pede para que vocês estejam conversando com seus colegas, mas, como a tia Andréia sempre informa para vocês, é necessário que vocês conversem com o responsável, com alguém que esteja na sua casa, e até mesmo na live a gente pode estar conversando a respeito disso. Então, vocês vão responder, né, a número 1, a número 2, e depois fala
O Poder Executivo é responsável por colocar em prática as leis definidas pelo Poder Legislativo. Ele deve criar condições para que elas sejam cumpridas, ou seja, tem a responsabilidade de tirar a lei do papel e colocá-la em prática. Vamos marcar isso, tá? Com o seu marca-texto. O Poder Executivo é responsável por colocar em prática as leis definidas pelo Poder Legislativo. Ele deve criar condições para que elas sejam cumpridas, ou seja, tem a responsabilidade de tirar a lei do papel e colocá-la em prática. Ou seja, quem faz isso? O Poder Executivo, tá bom? E nós vamos observar aqui, ó, o Poder Executivo é responsável por colocar em prática as leis definidas pelo Poder Legislativo. Ou seja, as leis elas devem ser seguidas. Se não for, entendeu? Vão existir algumas consequências. Então, responsável para que essas leis definidas, né, sejam praticadas, sejam retiradas do papel, né, para a prática, é o Poder Executivo. E nesse Poder Executivo, nós vamos observar as diferentes esferas, tá bom? Na aula anterior, né, na videoaula, nós já falamos sobre essa esfera. Só que agora a gente vai falar dentro do Poder Executivo. Então, vamos lá. Essa aqui, que é a menor, é a esfera municipal. É exercido pelo prefeito que trabalha na prefeitura, ok? A prefeitura do município, tá bom? Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A esfera estadual é essa aqui, ó, na cor vermelha. É exercida pelo governador, que trabalha na sede do governo do seu estado, do nosso estado. Aqui, essa lilás é a esfera federal, que é exercida pelo presidente da República, que trabalha no Palácio do Planalto, em Brasília. Então, aqui nós estamos observando o Poder Executivo, responsável por colocar em prática as leis definidas pelo Poder Legislativo. Retirar todas aquelas leis, né, daquele papel e colocar em prática. Depois, na página 306, todos os cargos do Poder Executivo têm mandato de 4 anos. Ou seja, esses cargos aqui, mandato de 4 anos. O prefeito, 4 anos. O governador, mandato dura 4 anos. E também o presidente, 4 anos. Com direito a uma reeleição. Lembra que a tia Andréia falou? Eles podem se reeleger mais uma vez e ter um total de 8 anos no cargo. Os governantes são eleitos por meio do voto direto da população para administrar o país, os estados e os municípios. Entretanto, eles não governam sozinhos. Então, vamos lá. O país, quem governa? Presidente. Os estados, o governador. E os municípios, os prefeitos. Para cuidar de áreas como a saúde, a educação, a segurança, a cultura e o meio ambiente, entre outras, eles contam com outras pessoas para auxiliá-los. Os ministros, no caso do presidente, secretário, no caso dos governadores e prefeitos, tá? Então, aqui nós temos 3 imagens. O Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, em Brasília. A cidade administrativa, né? Presidente Tancredo Neves, é a sede oficial do governo do estado de Minas Gerais, aqui no caso do governador de Minas, e o Palácio do Bispo, que é a sede da Prefeitura de Fortaleza. Agora nós iremos falar sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a função de interpretar, julgar e aplicar a lei para garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e seus deveres cumpridos. Esses aqui, eles colocam em prática. E esses aqui é que vão julgar, né? Vão estar interpretando e vão estar aplicando essa lei para garantir os nossos direitos. Lá na página 306, fala-se: a justiça é uma escultura que está localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ela foi feita pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiatti.
em 1961 em um bloco de granito. Mede, aí tem aqui, né, a altura, a largura, e essa escultura, ela representa esse poder aqui, o poder judiciário, né? Nós podemos observar aqui na imagem, aqui tem um perfil onde consta todas as informações desse escultor, que depois vocês podem estar lendo também com calma. Na página 307, pede para que você converse com o colega, mas como a gente sempre fala, né, para você conversar com o responsável. E na número 2, em sua opinião, por que essa imagem foi escolhida para representar a justiça? Você vai olhar essa imagem aqui e por que ela foi escolhida para representar a justiça? Vocês podem observar que os olhos dela estão vendados, né? Tá com um pano assim coberto. Por que será que ela tem isso, né, nos olhos dela, que essa imagem foi escolhida para representar a justiça? Pensem um pouquinho e respondam. Embaixo nós temos a sede do Supremo Tribunal Federal. Ela está localizada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Poder Judiciário, como eu falei, tem essa função de interpretar, julgar e aplicar as leis. O interessante nesse texto que fala é que os cargos mais importantes, como o do Ministro Superior Tribunal Federal, que é o STF, são indicados pelo Poder Executivo e aprovados pelos integrantes do Poder Legislativo. Os outros cargos são preenchidos por pessoas com formação na área de direito por meio de concursos públicos. Então, nós podemos observar que existem algumas normas, né? O Poder Judiciário nas diferentes esferas. Então, aqui, no Poder Judiciário, na esfera municipal, não existe poder judiciário, ok? Então, aqui, a tia Andréia colocou um risco para informar que não existe. Na esfera estadual, o poder judiciário é formado pelos juízes, tá? Eles são no caso, formados por esses juízes, nesse aqui, ó, no vermelho, que é a esfera estadual, que trabalham, né, nos tribunais de justiça e trabalham em fóruns. Na esfera federal, que é essa lilás aqui, o Poder Judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal, onde trabalham os ministros que são indicados pelo presidente da República, tá bom? Embaixo vocês vão observar, acredite se quiser, leiam com muita atenção. E na página 309, o exercício da cidadania junto aos três poderes. A política está presente em muitos locais que frequentamos. Em nossa rua, na escola e na vizinhança. Podem existir iniciativas a favor do bem comum promovidas por um grupo de pessoas e seus representantes. Muitos municípios do Brasil têm conselhos municipais, que são canais de participação reconhecidos pelo poder municipal. Os representantes que participam desses conselhos informam sobre problemas que as pessoas do lugar enfrentam. Com isso, o poder público pode agir a favor de ações que resolvam esses problemas e melhoram a vida no bairro e nas comunidades. Embaixo, em relação a esse exercício aqui, tem um super desafio que vocês vão estar fazendo. Referente à primeira pergunta, fala em seu município há um órgão de participação popular que busque soluções para problemas da comunidade? Sim ou não, e qual seria? Na número 2 é uma resposta pessoal e na número 3 também. Então leiam com bastante atenção, né, a respeito do seu município. Como a tia Andréia tem falado muito na live, busque bastante informações também referente a isso e vocês vão conseguir realizar todas essas questões com uma maior facilidade, tá bom? Por hoje a tia Andréia fica aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.